Como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Perante o Eterno. E hoje, em continuidade ao nosso estudo do livro Mente, Caráter e Personalidade, estudaremos um pouquinho sobre o dever de todo cristão. Não é isso? Isso mesmo. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, estão comentando, estão curtindo, muita gente gostando. Maravilha, né? E aproveitando, por favor, se inscrevam, caso você ainda não é inscrito, você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Deixe também seu comentário, deixe o like, isso nos ajuda muito, fazendo com que o YouTube mande para outras pessoas também, né? Exatamente. Não é isso? Muito bom. Vamos à nossa leitura? Vamos. O dever de todo cristão. É o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não há desculpa para a vagareza e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo devem reconhecer que essas são faltas para serem corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Com cuidado e método, alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. Muitos que são encarregados de tarefas domésticas estão sempre correndo, não porque tenham tanto para fazer, mas porque não planejarem como poupar tempo. Por causa de suas maneiras vagarosas e desorganizadas, realizam pouco com muito trabalho. Mas todos quantos quiserem podem vencer esses hábitos falhos e inadequados. Devem ter um alvo definido em sua ocupação. Decidam quanto tempo requer seu trabalho e então se esforcem para executá-lo no tempo planejado. O exercício da força de vontade tornará as mãos mais ágeis. Uau, que texto! Que coisa, fantástico, hein? Não? Isso é um tapa na cara, né? Muito, 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 né? É o dever de todo cristão. Aí já começa a puxar a nossa orelha, né? É um dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição, presteza. E o que está acontecendo com os cristãos? Que estão perdendo essa maravilha. Então, pelo menos se dizem, né? Mas e se não for cristão? Porque a frase aqui é o dever de todo cristão. De todo cristão. E se não for cristão? Aí pode ser desordeiro? Pode ser desorganizado, pode ser bagunceiro, pode ser lerdo, né? E aí no trabalho também vai pagar as consequências, onde quer que esteja, né? O texto ele abrange muita coisa e nós precisamos tomar bastante cuidado com tudo que a gente vem colocando, expondo aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo. É óbvio que a gente sabe que todos, né, cada um com as suas limitações, cada um com a sua situação, às vezes não tem condições de fazer. O que o texto vem nos pensar. Precisamos ser rápidos, ágeis. Eu vou dar um exemplo meu, que eu sempre me considerei muito escravinha do relógio, né? Então eu sempre tive muita essa disciplina, essa ordem. E depois, com o tempo, eu percebi que eu me cansava bastante, porque nem tudo dava tempo para eu fazer naquele horário. E eu percebi que não era uma desordem, que eu queria fazer tudo rápido para acabar, para ver tudo em ordem, tudo organizado. Para ficar à vontade, não? Não, para ter aquilo como uma regra de que dentro de tanto tempo eu teria que concluir aquele trabalho. Porque eu tinha realmente muitas coisas para fazer. Depois, com o tempo, eu fui entendendo que aquele meu cansaço eu poderia
ser menos escrava do trabalho, mas continuar com a minha ordem, com a minha disciplina. E isso é um treino, porque o texto vem dizendo que nós precisamos exercitar. E há pessoas, se a gente trazer bastante para o dia de hoje, né, o texto mais para frente, aí, quem acompanhou a leitura viu que ela fala de trabalhos domésticos. Sim. Mas o que a gente tem percebido hoje em dia, acredito que você também, é que há uma falta de disciplina muito grande, há uma preguiça muito grande em concluir qualquer tarefa, qualquer trabalho. E ela diz aqui, qualquer trabalho. Não é só o doméstico, não é só o trabalho, os afazeres da casa. Ou seja, um trabalho tanto pode ser de casa, pode ser no trabalho escolar, pode ser no trabalho ou financeiro, né? Tudo precisa ter um começo, um meio e um fim. E você citou um exemplo, no caso, de você queria terminar logo. Tem pessoas até que querem terminar logo para ficar mais tempo sem fazer nada, né? Porém, eu abro um parênteses aí. Se você está com a sua tarefa concluída, porque aqui ela usa uma palavrinha chamada dever. Se o seu dever está concluído e você está o tempo que sobrou sem fazer nada, você está com o seu dever cumprido. Então, aí acaba entrando um direito de descanso. Até aí tudo bem. O problema é que nós estamos convivendo com pessoas que só querem os direitos de não fazer nada. E não querem os deveres. Os seus deveres. Então a gente vê muito isso no trabalho, no campo profissional. É muito comum você ver 2 tarefas. Se você der mais uma, já é muito. E já se delonga o dia todo. Eu gostaria de trazer isso também, por exemplo, para a nossa vida espiritual, que é uma das coisas que nós mais vemos. Sim. O que mais temos encontrado são pessoas que vêm até nós dizendo que não tem tempo nem para orar direito. Por que será? Mas nós já falamos aqui em outros estudos que isso é uma disciplina. Sim. Isso precisa fazer parte do meu dia, o que eu vou fazer hoje, o que eu tenho para fazer hoje. Aí onde eu digo para você que essa escravidão do relógio na minha vida acabou, porque talvez você querendo fazer tudo, você se atropele nas suas coisas e acaba não fazendo nada. No final do dia você está muito cansado, você não concluiu o seu trabalho, Sim. Frustrado, porque seja, não fez. Como o próprio texto aqui, ele repete várias vezes o que falta, né? Esse exercitar. E o antes do exercitar existe uma palavrinha mágica. Planejamento. Planejamento, que é além da sua disciplina. Se você não tem esse planejamento, planejar o que você precisa fazer, primeiro você vê a sua necessidade, então você planeja como eu vou fazer, em que tempo isso vai dar para eu fazer. E aí tem uma frase que diz assim, que a gente sempre encontra tempo para aquilo que é importante pra gente. Exatamente. E o que é mais... Você vai parar tudo. Tudo. Se deu um problema com o seu filho agora, você para tudo que você está fazendo. Você encontra tempo para estar com ele. Porque é o mais importante. Se acontece algo na nossa vida que requer esse momento de espiritualidade, a gente para tudo para orar, a gente para ler a Bíblia, a gente para até para ligar e pedir oração e dizer o que está acontecendo. Olha aí. Né? Muitas vezes a gente aceita fazer algum projeto, fazer algum trabalho, e vamos citar o exemplo de trabalho na igreja, por exemplo. Quantas pessoas estão muito atarefadas com muitas atividades que pegam na igreja, mas às vezes nem dá conta de fazer tudo aquilo, porque não há um planejamento. Exato. Então é mais fácil eu negar, falar, olha, querido, eu não consigo fazer tudo isso, eu já estou com muito trabalho e eu preciso, senão, em algum lugar vão te cobrar. Né? Vai cobrar essa sua presteza, essa sua agilidade, os trabalhos não vão ficar concluídos. Isso é muito comum, às vezes, a gente vê em algumas... Você citou o caso de igreja, é muito comum, às vezes, para cargos não ficarem vazios, dão o cargo para pessoas que não é que não têm capacidade, mas elas nunca... É o que o texto diz, né? Que não há a competência para aquele preparo. Ela não está preparada. Não é que ela é uma incompetente, mas ela não foi preparada. E aí já e ela pega a cargo, ela assume aquela responsabilidade, ela não tem condições, porque o tempo dela, ela tem os afazeres fora de casa, a família, e acaba depois ela ou deixando ou fazendo de qualquer jeito. Porque esse qualquer jeito que eu digo
Há uma frase, não, é uma frase que é muito usada, né? As pessoas, é um jargão já, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso. É muito bonito, né? Mas quando às vezes só joga, entuxa, vamos dizer assim, de atividades as outras pessoas e elas não são preparadas, elas se desanimam, né? E isso também acontece no nosso campo profissional. Isso você falou de jogar, aconteceu recente comigo no meu trabalho profissional, as coisas serem sem planejamento, coisas importantíssimas para fazer, coisas sérias, mas um lugar onde faltou esse planejamento, faltou essa organização de tempo e de pessoas hábeis, habilitadas, competentes para aquele trabalho. Sim. Então começou a se perceber a falta, o trabalho estava inacabado, e muitas vezes a pessoa leva a responsabilidade de não saber fazer, de não estar fazendo. Mas é que não houve um planejamento anterior. Sim. E precisamos tomar muito cuidado, porque o texto vem falando muito aqui, ela cita a vagareza, né? O que seria eu ser devagar, eu ser lento. Mas aí eu te pergunto, essa já não é uma característica de algumas pessoas? Tem pessoas que são mais devagar com algumas coisas, outros são ágeis, como você, por exemplo, você gosta, aqui eu percebo isso, você já levanta, já vai fazendo as coisas, deixa, quando você chega, se tem uma coisa fora do lugar, já coloca, já cobra isso, as crianças... Vamos, né? Mas tem pessoas que não, tem pessoas que deixa, não tem problema. O mês que vem ele vai limpar ali, o mês que vem a gente faz isso. Isso é um perigo. Como que é? Não é uma característica da pessoa? A gente volta a dizer o exemplo das crianças. Para mim, e para muitos especialistas, eu sou só uma curiosa, né? E mãe, experiência com mãe, como cuidadora, eu digo que a gente precisa observar a característica de cada um. É óbvio, você tem 2, 3 filhos e você observa que um é mais ágil, o outro é mais devagar, ela mesmo cita, precisa ser moldado. A gente precisa habilitar, exercitar, né? Aquele que você percebe que é mais lento. Se o papai, a mamãe, o cuidador, ele é devagar. Eu vou dar 3 tarefas para o outro que é rápido e esse aqui fica porque ele é devagar. Ele vai arrastar ele vai crescer a vida pro inteira, resto da vida desse jeito. Achando que ele é. E quando ele chega lá na frente, no mercado de trabalho, ou na escola, ou no seu meio social, ele vai ser sempre o devagar. Olha só. Precisa tomar um cuidado também com a palavra vagareza, com a preguiça. Sim. Aí o pai, a mãe, nós precisamos estar atentos para saber se essa criança, ela é característica dela, mas ela conclui. Tudo que você dá, ela conclui no tempo dela, mas fica tudo bonitinho, ela conclui. Ela é responsável. Olha só, interessante, você está falando sobre a preguiça e a falta de conclusão. Isso me lembra um versículo bíblico, está em Eclesiastes. Eu gostaria que você acompanhasse também, Eclesiastes capítulo 10 e o verso 18. Diz assim, olha só, eu gostaria até que você comentasse sobre isso, tem tudo a ver. Eclesiastes 10, 18, diz assim: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Vamos traduzir o texto? Vamos lá, traduzindo e trazendo para hoje, estudioso né? da Bíblia e com traduções. O teto não cai do nada, né? As mãos gotejam a casa, as mãos cagojam. Não, antes ele fica gotejando a falta da minha atividade de iniciativa, manutenção, né? Manutenção. Eu vejo pingando e não ligo. Mais fácil colocar antigamente balde, colocava, né? Um balde ali, né? Pela muita preguiça desaba o teto. Então, e pela frouxidão das mãos. Eu até utilizaria assim, o que aconteceu hoje que até muitos pais, muitos cuidadores não cobram mais isso. Né? Não cobra essa atividade, esse exercício, esse levantar, arrume a sua cama, recolha, limpe o lugar onde você comeu. Então não é uma característica que cada criança nasce, é a frouxidão dos pais. Em muitos casos, sim. Olha só. Em muitos casos, eu acredito que eu vou tirar, né? Eu vou dar o meu exemplo dessa ordem, dessa disciplina que tinha minha mãe com nós.
né? E minha mãe não era uma pessoa estudiosa, não era uma pessoa, né, academicamente falando, ela não tinha estudo, mas ela tinha disciplina, ordem. Então, ela não queria que nós nos tornássemos preguiçosos. É isso que ela falava. Sem preguiça. Olha a preguiça. Então, saber identificar a minha característica como uma pessoa mais devagar, que conclua a minha tarefa, mas eu faço, perfeito. Mas quando eu me arrasto e tá pingando na sua cabeça, a casa tá caindo, e você não toma nenhuma atitude, as mãozinhas não trabalham para fechar, para ver o que precisa ser feito, eu não consigo, mas alguém consegue me ajudar e nós dois juntos vamos fazer. Então realmente, aqui a Bíblia está nos dizendo, né? A palavra nos diz, a preguiça desaba o teto. E infelizmente, estamos vivendo tempos onde a preguiça, e não só a característica dela como pessoa, mas sim um adulto preguiçoso, com muita preguiça e não tem disposição. Falta aquele brilho no olho, sabe? De ver aquela tarefa concluída, de ver aquele orgulho por ter concluído algo. Tudo se arrasta, tudo é difícil, tudo é muito pesado. Aí precisa identificar, né? Se é apenas um dia que você está mais cansado, que você acaba deixando a tarefa ali, amanhã eu concluo, porque somos humanos e a carga é pesada. Ou é porque eu não quero e não gosto de fazer, porque a gente faz o que a gente gosta, né? Sempre, né? A gente conclui aquilo que a gente gosta, né? Nem sempre. Às vezes a gente faz, tem uma frase também que diz que o que diferencia uma criança de um adulto é quando o adulto, eu digo adulto, não só adulto de idade, né? Mas maduro, com maturidade, né? Isso. Ele deixa de fazer o que gosta para fazer o que é preciso. Então, às vezes, nós temos que fazer o que é preciso e nem às sempre vezes gostamos. Não, né? A maioria das vezes a gente tem que fazer o que é preciso, o que é necessário. Porque imagina se as pessoas fizessem só o que gosta. Levanta de manhã, tá chovendo, eu já não vou lá pro hospital atender, não, a médica. Tá chovendo, hoje eu vou ficar aqui. Não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar lá, hoje eu não vou. O professor, não, hoje eu não vou dar aula porque eu já tô com preguiça. Eu tenho que fazer comida, mas eu não vou fazer. Eu tô com fome, mas eu não vou. Então, isso não é característica, isso é preguiça. E aí, pela muita preguiça, desaba o teto. E tem um outro versículo bíblico, está em Provérbios 21, 25. Gostaria que você também acompanhasse. Ele diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. E recusa mesmo. Ele não faz. Quando não é a característica dele, por ser uma pessoa que faz as coisas no seu tempo, ele se recusa a trabalhar, ele não faz. E mesmo em nossos tempos que nós estamos vivendo, por exemplo, um tempo de pandemia nós estamos vivendo, da Covid-19 que nós estamos vivendo, este momento é bastante complicado, mas ainda assim existem pessoas que se recusam a trabalhar? Tem os aproveitadores, né? Aproveitadores. Tem aqueles que vão se aproveitar do momento e falar, já que não posso trabalhar, então não vou trabalhar. Entendi. E tem outros isso é verdade, né? Infelizmente. E infelizmente. Muito interessante isso que você colocou em relação a esse momento que nós estamos vivendo, de ficarmos quietinhos dentro de casa, enfim, tudo isso que nós estamos passando. É muito interessante que a gente não se conforme com isso. E a gente não entra numa zona de conforto, de nos acomodar. E a gente busca estar nos movimentando, mesmo dentro de casa. Há muitas coisas que a gente pode fazer. Há muitas coisas que as crianças podem fazer. Elas mesmo entendendo esse momento. E nós também, porque senão vai chegar... É como que a gente está falando de exercitar esse cérebro, essa disciplina, é tudo um exercício. Se a gente levanta, não faz nada, fica só vendo a TV, a gente começa a se acomodar. Né? Lembra que o cérebro ele tem essa preciosidade, né? Sim. Essa maravilhosa função de se reorganizar, se readaptar àqueles hábitos que você tinha. Então esse é um momento muito complicado, porque como a gente vem percebendo entre os jovens, entre as crianças, essa preguiça em fazer as coisas, esse desânimo. É interessante colocar também que houve eu não trouxe infelizmente para mostrar, mas uma pesquisa que faz o celular com o cérebro.
Podemos trazer mais para frente. É porque eu me lembrei disso agora. Você está falando do que você acaba ficando muito cansado, o corpo está cansado, mas a sua mente está ativa porque você está ali na frente de uma tela. Mas na hora que você vai fazer algo, seja um trabalho em casa, seja na escola, seja no seu trabalho, onde for, você não tem disposição, porque o seu cérebro, no fundo, ele está cansado. Você já mandou tanta informação para ele, você já viu tanta coisa, o seu corpo físico não tem condições de realizar uma tarefa. Que aí é trocar uma lâmpada, lavar uma louça, então, por exemplo, arrumar um quarto. Por exemplo, você está citando a respeito do celular. É muito comum hoje, nós vemos até por crianças, amiguinhos, crianças pequenas, amigos de nossos filhos, que dizem assim, né, e é muito comum as pessoas verem hoje, levantam, primeiro já vão dormir muito tarde. Sim. Vão dormir muito tarde na cama com o celular, você citou muito bem. E vão dormir muito tarde. Aquela luz o tempo todo, chamada luz azul. A luz azul. Já levantam tarde, ou quando levantam mais cedo, já levantam e já vão direto para o celular. Isso. E vão direto para o celular, tem coisas para fazer na casa ou no trabalho, seja o que for. Chega atrasado, porque tem sempre está colocando outras coisas como prioridade. É exatamente isso. O seu corpo ele precisa estar em movimento. Então, quando eu levanto, eu já me movimento, isso que você falou. Quando você levanta, você já está ali no vamos. Quando você é o meu corpo em movimento. Se eu chego, já sento, eu já acontece, é normal. Se eu chegar e sentar, eu já dou aquela puxadinha. Eu já não quero mais fazer. O meu corpo já pediu para ficar ali. Tem filhos de amigas minhas que deixam de tomar banho. Nossa. Não fazem as coisas por causa do celular. E ele realmente é um causador disso, dessa preguiça, dessa indisposição. E em adultos também. Porque tá aí, né? Tá tudo. E principalmente nesse momento, o que nós vamos ter que ferramenta vai ser a televisão, a internet. Então, muito cuidado, porque também se deixou de fazer as coisas com esse capricho. Né? O que a gente via, você deve ter passado por isso, e eu também via minhas irmãs fazendo isso, era final de semana limpando a casa, escutando música, se movimentando, era a casa em movimento. Hoje você vê casas em silêncio, mas porque está cada um no seu cantinho, ali com o seu celular. Né? E esse capricho com as coisas não tem, porque vão fazer tudo muito rápido, aí não é mais devagar, para estar ocupados com outra coisa que te deixa muito mais lento. Chega até a ser um apelo, como mãe, como cuidadora, olhe isso com mais atenção. Perceba a falta de capricho, perceba quando não é apenas uma característica do jovem em relação a executar essa tarefa. Né? Precisa ser feito com zelo. E nós, como cristãos, e nós, como pessoas que dizemos adorar esse Deus de ordem, né? Claro. Não de preguiça, não de bagunça, que tenhamos tempo para nos divertir, para brincar, para fazer as coisas que nos distrai, que é prazerosas, mas que as nossas obrigações estejam sendo feitas com muito capricho. Que nós, mulheres, não percamos essa coisa gostosa, essa vaidade nossa de ter a nossa casa limpa, de ter os nossos filhos bem cuidados, de ter as nossas coisas feitas com muito capricho, né? Isso eu acho muito bacana. E para a gente finalizar também, eu gostaria de ler mais um versículo que você acompanhasse. E eu acho que é um dos maiores tapas na cara que nós tomamos. E muito conhecido, né? E muito conhecido. Está em Provérbios, capítulo 6, verso 6. E diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Isso que acho que esse é o maior vergonha, né? Você ter que aprender com um inseto. A questão da preguiça, né? E ela que vai, né? Sabe o tempo, que é inverno, ela vai procurar a comida dela, ela leva a comida, guarda para quando chegar o inverno ela não precisar sair. E quantos têm preguiça de levantar para comer, para fazer um alimento? Eu nunca vi uma formiga sentada. Seria interessante, ali, né? Lixando a unha, já acabei meu trabalho hoje. Agora eu já não preciso mais nada, né? Pode vir o inverno que eu já estou tranquila. Então. Mas isso é um grande, a gente está brincando, mas isso é um grande exemplo. Que se eu falei que essa citação é conhecida, porque eu já ouvi a minha mãe falar, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Imagina isso. Nós não podemos admitir isso no nosso meio.
né? Nós precisamos entender que o nosso cérebro ele pode mudar sim. Que mesmo E o que nosso- seja uma característica sua, minha, dos nossos filhos, de algum colega de trabalho, olha, vamos exercitar, vamos junto. Tenha tempo, dê tempo para ele fazer, né? Acho que uma dica legal é isso. Se você tem 10 minutos para lavar essa louça, Sim, ficar um pouco mais ágil. exercitar. E a gente não pode esquecer que o nosso Deus, como a Nádia já disse, é um Deus de ordem. E ele sendo um Deus de ordem, eu preciso fazer as coisas, principalmente as coisas para Deus, com mais zelo. E na realidade, quando nós buscamos exercitar principalmente o nosso cristianismo, esse zelo, ele precisa ser em todos os momentos de nossa vida. Ou seja, agora eu não preciso de zelo. Não, em todo momento é necessário zelo com as coisas de Deus, porque tudo eu vou aprender a dedicar a Deus. Até aquele momento que você falou de dedicação para tempo, dedicação a Deus, o tempo que eu dedico a Ele, quantas vezes a gente vai até Ele cansado, né? E vinde a vós todos que estão cansados, né? Com fardo, e quantas vezes a gente consegue descansar, né? Deitar. Quantas vezes eu adormeci orando, né? Agradecendo, mas tão cansado. Dormiu às vezes no colo do Pai. Exatamente. E é maravilhoso. Mas chegar ao fim do dia, chegar ao fim do nosso tempo planejado, concluído, e ainda ir ao encontro desse Deus e dizer, Senhor, obrigada, porque eu consegui realizar, o Senhor me deu disposição, saúde, né? Sou uma pessoa saudável, eu posso levantar, eu tenho as mãos perfeitas, eu tenho minhas pernas perfeitas, eu consigo cuidar daquilo que me pediram, né? Da responsabilidade que me deram. É isso aí. Muito bem. Maravilhoso. Muito bom. Muito tempo também foi gasto hoje, poderia ter sido muito mais, mas a gente tem que encurtar o tempo. Tem. Seria bom que pudéssemos ficar mais tempo. Né? Muito bem, então até o nosso próximo estudo, que será disciplinar cada faculdade da mente e do corpo. Olha só, até lá. Tchau!